Bom, agora vamos entender exatamente como é que dá a gente falar assim, a bloco, né? O bloco socialista, o bloco capitalista, você fica assim, tá, o que é isso, bloco? Né? O mundo capitalista é o mundo socialista, o mundo capitalista, é mais ou menos isso. Né? Até porque mais tarde a gente vai ver a criação da ideia de terceiro-mundistas, que trabalha realmente com a ideia do mundo capitalista, o mundo socialista e o terceiro mundo, que a gente vai ver depois. Mas de onde surge essa ideia de bloco? Então, na verdade, a gente tem que perceber que a Guerra Fria, essa bipolaridade, ela tem os seus principais, as suas superpotências, como a gente já viu, né? Olha lá, o capitalismo tendo as suas superpotências, os Estados Unidos da América, e o comunismo, o socialismo, né? A gente vai chamar de comunismo aqui, mas a gente sabe que de fato, né, um socialismo, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, esses blocos são também formados pelo quê? Pelos países capitalistas que vão ser aliados dos Estados Unidos e os países socialistas que vão ser aliados da União Soviética. Vão estar ali sobre o controle dessa União Soviética, de certa forma, né? Que a gente sabe que é um regime totalitário, então um regime ditatorial, é uma diferença muito importante, né, em relação à questão norte-americana. Tá? A gente vai ficar aqui discutindo a questão, né, a diferença entre capitalismo e socialismo, que a gente já fez isso em outras aulas, mas aqui é um modelo um pouco diferente. Então nós temos algumas coisas, alguns acontecimentos que mostram a formação desse bloco. Porque ele é um bloco não só numa questão ideológica, mas também numa questão econômica e militar. Né? Dentro de uma esfera política, uma ideologia política, mas também dentro de uma questão econômica e militar. E aí eu botei aqui para vocês os principais eventos que materializam para a gente na prova, né, no estudo dessa matéria, a formação dos blocos. Olha aqui, ó. Os norte-americanos e o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? No mesmo momento que você tem ali o Truman falando sobre a doutrina Truman, é o que entrou para a história com o nome de doutrina Truman, a ideia de não conter esforços para barrar o avanço do comunismo, vai ser lançado, George Marshall vai lançar lá naquele mesmo momento, no ano de 47, o chamado plano que vai levar o seu nome. O que é o Plano Marshall? É um plano de ajuda econômica aos países da Europa destruídos pela Segunda Guerra. Qual é a ideia? Ora, o comunismo se expandiu muito ao longo da Segunda Guerra Mundial, né? Dominou praticamente todo o leste europeu, e havia uma preocupação muito grande por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos principalmente, de que esse comunismo não avançasse para o restante da Europa. Ora, e uma Europa fragilizada, destruída pela guerra, né? Com um proletariado ali bastante pauperizado, isso é um terreno favorável ao crescimento dos movimentos de esquerda. Então, para evitar isso, os norte-americanos começam a pleitear, a ajudar financeiramente esses países para que eles possam se reerguer rapidamente. Então, isso tem uma estratégia, claro, econômica e principalmente política, ideológica. Né? Econômica porque é importante que esses países se reergam para que a economia volte a funcionar, mas também ideológica para impedir que o comunismo se expanda nessas regiões. Então, você vai ter ajuda econômica direta para todo e qualquer país da Europa em recuperação, inclusive os países socialistas. É porque o Stalin vai proibir que os países socialistas, claro, aceitem a ajuda dos Estados Unidos. Só teve um país que aceitou essa ajuda, né, que foi a Iugoslávia. A Iugoslávia de Tito, por ter se libertado do exército nazista sem a ajuda do exército vermelho, sem a ajuda da União Soviética, conseguiu gozar de uma certa, digamos, uma certa autonomia em relação à União Soviética. Isso fez com que eles pudessem receber a ajuda do Plano Marshall, mas isso é uma exceção à regra. Porque o Plano Marshall irritou o Stalin. Até porque, convenhamos, né, a União Soviética não tem o mesmo tipo de economia que lhe permita distribuir dinheiro, assim como os norte-americanos conseguem fazer. É um tipo de economia diferente. O comunismo é diferente, é distinto. Mas então ele cria uma alternativa a isso, uma resposta, digamos, nesse contexto de Guerra Fria, ao Plano Marshall, que é o chamado o quê? O Conselho de Assistência Econômica. Né? Então o Comecon, como ficou conhecido, criado em 49, é o quê? É uma união, tá? Uma ideia aí de uma livre circulação de mercadorias, uma ajuda recíproca entre esses países membros para que eles possam se reerguer. Então aqui a União Soviética, junto com a Alemanha Oriental, com a Bulgária, com a Polônia, com a Romênia, né? Posteriormente vão entrar aqui Cuba, por exemplo, né? Outros países que vão fazer parte desse, né? Vão fazer parte desse bloco socialista. Então, economicamente falando, de um lado tem a ideia do Plano Marshall, tem o Plano Colombo, também os planos menos importantes do que o Plano Marshall, e do lado de cá tem a formação do Comecon. Repara, são ideia de bloco, de união econômica no bloco capitalista e no bloco socialista.
Militarmente falando, vai acontecer algo muito parecido. Os norte-americanos vão criar a chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? Isso é uma união, né, dos países do Atlântico Norte, estão pegando ali os países europeus, uma união militar, ou seja, os países vão se unir assim de se proteger de um possível ataque de um país socialista. Então, qual é a ideia? Qualquer país membro da OTAN que for atacado, os demais países se juntam para defendê-lo. A OTAN também não foi o único tratado desse sentido. Nós tivemos também, por exemplo, o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi feito o quê? Interamericano, então era com a América. Então os norte-americanos fazem um acordo com a Europa, um acordo com a América, tentaram também a fazer a OTASE, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, ou seja, numa tentativa de fazer uma grande aliança militar envolvendo os países capitalistas. A OTASE foi um fracasso por causa do avanço do socialismo, né, nessa região asiática. A UTIAR, de certa forma, existe até hoje, para falar a verdade, assim como a OTAN. Tá lembrando, por exemplo, que países como Portugal e Espanha, que não se envolveram diretamente na guerra, que ainda mantinham seus regimes fascistas, olha que coisa interessante. Portugal ainda tem o regime de Salazar, né? Ali na década de 40, 50, até 70. A Espanha idem, vai ficar com seu regime de franquista, né, até a década de 70, mas eles fazem parte da OTAN. Né? Repara que a ideia não era só lutar, mas o fascismo não era um problema, efetivamente. O problema foi o fascista expansionista do eixo. O fascismo, pura e simplesmente, anticomunista, se torna até interessante para os norte-americanos, ingleses naquele momento. Tudo bem? Então, Portugal e Espanha fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E, obviamente, os soviéticos não ficam atrás. Né? Olha aí, eles vão criar em 1955 o chamado Pacto de Varsóvia, que também é um bloco militar, né, de defesa recíproca. Né? A única coisa muito curiosa que tem aqui no Pacto de Varsóvia é que as duas vezes que o Pacto de Varsóvia foi acionado contra membros do próprio Pacto de Varsóvia. Em 56, a Hungria vai tentar se separar, ganhar autonomia, sair do Pacto de Varsóvia, e o Exército Vermelho vai lá, reprime violentamente a chamada insurreição húngara de 56. E mais tarde, em 68, a Tchecoslováquia vai viver também um período de uma Primavera de Praga, uma tentativa de separar também, de ganhar autonomia em relação à União Soviética, e mais uma vez o Exército Vermelho vai lá e reprime o movimento. Mas, de certa forma, está aí. Né? Os blocos estão criados. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, marcado pelo Plano Marshall, pela OTAN. O bloco do comunismo, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, com o Comecon e o Pacto de Varsóvia. E são exatamente esses blocos que vão procurar se expandir. Tá? Estados Unidos e União Soviética vão manter uma constante busca por áreas de influência nesse mundo. E para isso, duas coisas são muito importantes também, que é o controle político, mas a propaganda de ambos vai ser fundamental nesse momento.